E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula da UBMAP, né? Mais um assunto também que é bem recorrente nas provas, tá bom? Hoje vamos ficar com análise combinatória. Uma aula bem introdutória, tá certo? A gente vai ver só o princípio fundamental da multiplicação, da contagem, no caso. E eu vou falar um pouco também sobre o fatorial, tá certo? Aí na próxima aula a gente complementa esse assunto, tá bom? Vamos lá que vocês vão entender no decorrer da aula. Primeiro, a definição de o que é análise combinatória. A análise combinatória ou combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com a contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Ou seja, seja roupas, seja possibilidade de roupas que eu posso vestir, possibilidade de caminhos que eu posso seguir, possibilidade das pessoas sentarem em uma certa mesa com uma certa quantidade de pessoas, de lugares. Basicamente é a análise combinatória, ela vai te ensinar a como calcular esse tipo de situação, tá bom? É, Através de quê? Do princípio fundamental da contagem, que é a base da combinatória, tá certo? Só que para problemas um pouco mais elaborados, tem fórmulas específicas, fórmulas essas que eu não vou trazer hoje, tá bom? É assunto para a próxima aula. Hoje eu trarei o princípio fundamental da contagem e o fatorial. Creio que poucos ouviram falar sobre ele, mas vocês vão já entender o que é que significa o fatorial. O princípio fundamental da contagem, pessoal, tá certo? É a base de tudo. O princípio fundamental da contagem também é chamado de princípio multiplicativo. Postula que quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e as possibilidades da segunda etapa é y, resulta no número total de possibilidades de o evento ocorrer, dada pelo produto x vezes y. Em resumo, no princípio fundamental da contagem, multiplica-se os números de opções dentre as escolhas que são representadas. Muito simples, pessoal. Digamos que eu estou na lanchonete, eu vou já trazer um exemplo, mas só em resumo aqui. Eu estou na lanchonete, tem duas opções de sanduíche, três opções de suco e três opções de sobremesa. Eu tenho duas opções de sanduíche, três de suco e três de sobremesa. Eu faço só multiplicar. 2 vezes 3, 6, vezes 6, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Basicamente é isso que vocês vão fazer. Com os exemplos vai ficar de uma forma mais simples, tá bom? O que eu recomendo? Coloca um tracinho para cada coisa que tu tem. Um tracinho para quantos sanduíches, um tracinho para quantos sucos, por exemplo, e um tracinho para quantas sobremesas. Aí eu faço só preencher esses tracinhos com as opções que eu tenho. Se for duas, se for três, se for quatro, eu coloco o número. Depois que eu preencher esses tracinhos, eu multiplico, que eu vou ter quantas possibilidades possíveis eu consigo nessa situação. Tá bom? Vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil. Vamos dar um exemplo. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único, tá certo? No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. É um combo, tá bom? Você pode escolher um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos três opções de sanduíche, que é um hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e o cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher dois tipos, suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa existem quatro opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Vamos lá à resolução desse exemplo. Digamos que eu fiz um anagrama de tudo que foi nos dados. Ó. O combo que eu posso fazer, eu tenho três opções de sanduíche diferentes, né? Que é o sanduíche convencional, o sanduíche vegetariano e o cachorro quente completo, conforme está na imagem aí, tá certo? Cada opção que eu fizer de cada sanduíche, eu vou ter duas opções, seja de bebida, seja suco ou refrigerante. E se eu tomar outra decisão, eu vou ter que tomar mais uma, que é qual sobremesa eu vou tomar. Eu vou comer, no caso, no final, que eu tenho quatro possibilidades. Basicamente, eu fiz aí quantas possibilidades podem ser feitas na escolha
desses combos que eu posso fazer, tá bom? E se eu for somar cada linha que termina ali no final, eu vou ter 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tá bom? Basicamente é isso que vocês têm que fazer. Ah, professor, mas eu vou ter que desenhar isso. Não. Faz uma linha para o sanduíche, uma linha para a bebida e uma linha para a sobremesa. Quantos sanduíches possíveis eu tenho? Eu tenho um sanduíche convencional, vegetariano e o hot dog completo. Então eu tenho 3 possibilidades que eu fiz ali no cantinho. Coloquei o número 3. Quantas opções de bebidas? Eu só tenho o suco de uva ou refrigerante. Eu tenho 2 opções. Então na segunda linha eu coloquei o 2. E quantas opções de sobremesa? Eu tenho 4 tipos de cupcakes diferentes. Então eu coloco o número 4. Para encher as 3 linhas eu multiplico. 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Lembrando, se além da sobremesa tivesse uma opção para você levar para casa, aí já teria outra linha. Aqui eu fiz 3 linhas porque eu só tenho 3 coisas diferentes, que é sanduíche, bebida e sobremesa. Se tivesse mais alguma coisa, tipo uma entrada, aí já seria outra linha para a entrada, tá bom? Isso, essa questão de quantas linhas, quem vai te dizer é o próprio enunciado, tá certo? São quantas possibilidades diferentes. Aí tu vai fazer dessa maneira sempre. Coloca as linhas, né? Tipo, eu tenho um sanduíche, suco, ou sanduíche, bebida e sobremesa. Eu faço 3 linhas e preencho. Tenho quantos sanduíches? Eu tenho 3 opções. Coloco 3. Quantas opções de bebida? 2. Coloco 2. Quantas opções de sobremesa? 4. Coloco 4. Após preencher essas linhas, eu multiplico todo mundo que eu vou ter a resposta de quantas possibilidades possíveis eu posso escolher. Tá certo? Bem simples e bem fácil. Vamos lá para mais um exemplo, para ficar um pouco mais claro. João está em um hotel e pretende visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam até o shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping ao centro histórico. Ou seja, ele vai ter que fazer uma parada no shopping, querendo ou não, tá bom? Ele vai ter que pegar o metrô, que vai até o shopping. Aí do shopping ele pega um ônibus que vai até o centro histórico. Só que ele não tem só uma possibilidade. Vejam esse anagrama que foi feito. Ele vai ter que fazer 2 viagens, logo eu vou ter que preencher 2 linhas, né? Do hotel para o shopping, ele pode usar 3 metrôs diferentes. Metrô 1, metrô 2, metrô 3. São quantas possibilidades? 3. Logo, na primeira linha eu coloco o número 3. Chegando no shopping, para ele chegar no centro histórico, ele vai ter 4 opções de ônibus. Ônibus 1, 2, 3 e 4. São quantas possibilidades? 4. Logo, na linha 2 eu coloco o número 4. Multiplicando os dois, 3 vezes 4, 12. Ou seja, ele tem 12 possibilidades possíveis para ir do hotel até o centro histórico. Basicamente, o princípio fundamental da contagem ele se resume nisso, tá bom? Em você ver as possibilidades que você tem e multiplicá-las. Basicamente é isso. Multiplicando, você vai ter o seu total. Não necessariamente precisa fazer esse anagrama. Ele está feito isso só para vocês entenderem como é que funciona esse exemplo, tá bom? O anagrama em si, ele não se torna necessário para mim resolver um princípio fundamental da contagem, ok? Pessoal, eu não vou trazer as outras 3 possibilidades de calcular, que seriam a permutação, o arranjo e as combinações. Tá bom, professor? Por quê? Porque tem esse carinha aí em cada uma, que ela é chamado de fatorial. Tá bom? Para mim não dar uma explicação branda sobre ele, eu preferi trazer ele hoje junto com as suas operações. Nas próximas aulas a gente trata sobre as outras possibilidades que envolvem, as outras fórmulas, melhor dizendo, que envolvem a análise combinatória. Tá bom? Vamos conhecer esse carinha aí. O fatorial de um número inteiro positivo, n, né? Representado por n, esse tracinho de exclamação, tá certo, pessoal? Viu esse tracinho de exclamação? Quer dizer que é o fatorial desse número. É obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número 1, cuja expressão genérica é n, qual seria o próximo? Aí n fatorial seria n vezes o antecessor a ele, n menos 1, vezes o antecessor a n menos 1, n menos 2, e por aí vai até chegar no número 1, tá bom? Em outras palavras, eu trouxe uns exemplos aí para vocês. Como é que escreveria o 3 fatorial? Seria o 3 vezes o 2 vezes o 1, que daria 6. 4 fatorial seria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial nada mais é que eu estou multiplicando esse número vezes todos os seus antecessores. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por aí vai.
10 fatorial, aí eu vinha 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1, tá bom? Só tem umas exceções que eu coloquei embaixo. 0 fatorial é igual a 1, tá bom? E 1 fatorial também é igual a 1, certo? Então, se em algum momento tu vê 0 fatorial, tu coloca logo que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é o valor do próprio 1, tá bom? Vamos também para... vou trazer alguns exemplos relacionados às suas operações. Soma, adição, soma, adição, divisão e multiplicação. Soma, subtração, divisão e multiplicação. Bananei todinho aqui. Mas vamos lá. Operações com fatorial. As 4 operações matemáticas podem ser aplicadas aos números fatoriais, mas para solucioná-las é preciso conhecer algumas regras. Confira abaixo. Adição e subtração, eu trouxe junto porque é a mesma coisa, tá certo? Eu trouxe um exemplo sobre subtração e outro sobre adição. Para solucionar essas duas operações é preciso resolver os fatoriais para depois somar ou subtrair as parcelas. Resumindo, tu resolve cada fatorial separadamente e tu pega os dois resultados e faz a operação, seja a soma ou seja a subtração. Vamos ver na subtração aí, ó. 5 fatorial menos 3 fatorial. Se tu fizesse 5 menos 3, daria 2. Aí ficaria 2, aí fatorial. Estaria errado. Tá bom? O que é que tu tem que fazer? Desenvolver o 5 fatorial. Aí tu vai fazer menos o desenvolvimento do 3 fatorial. 5 fatorial é quanto? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ficando assim, 120 menos 6. Agora eu posso resolver a subtração. 120 menos 6, 114. Tá ok? Desenvolve cada fatorial separadamente, depois que tu resolve a operação que está entre eles. Quando for a soma, a mesma coisa. 2 fatorial mais 5 fatorial. Vamos desenvolver o 2 fatorial, é 2 vezes 1, que dá o próprio 2. E 5 fatorial a gente já fez aí em cima, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Ficando assim, 2 mais 120. 2 mais 120 dá igual a 122, tá certo? Tenham cuidado com isso. Para mim, somar ou subtrair fatorial, eu desenvolvo cada um separadamente e depois disso eu faço a operação que está sendo exigida, tá bom? O mesmo eu faço com a multiplicação, tá certo? A multiplicação segue o mesmo princípio das operações anteriores. Antes de tudo, é preciso resolver os fatoriais para realizar a multiplicação. Mesma coisa, eu tenho 0 fatorial vezes 5 fatorial. Quem é 0 fatorial? 0 fatorial a gente viu que é pela definição que é 1. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Ficando assim, 1 vezes 120, que é o próprio 120, tá bom? Desenvolvo cada um separadamente. Na B, a mesma coisa. Eu tenho 3 fatorial vezes 1 fatorial. Resolve separadamente. 3 fatorial é quanto? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E 1 fatorial é o próprio 1, ficando 6 vezes 1, que dá igual ao próprio 6, tá bom? Desenvolvo cada um separadamente, depois eu exerço a multiplicação. Tá ok? Nunca multiplicar fatorial do jeito que ele está em cru. Eu tenho que desenvolver ele para depois exercer essa operação, tá certo? A divisão digamos que tem uma manipulaçãozinha que tu pode fazer. Divisão, se é necessário nesse tipo de operação, é possível realizar a simplificação dos fatoriais. É até mais simples do que as outras. Na A eu tenho 16 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu tenho que desenvolver esse 16 fatorial até chegar no 14 fatorial. Pessoal, como é que eu faço isso? Muito simples. 16, como é 16 fatorial? 16 vezes 15 vezes 14. Opa, já chegou igual que está embaixo. Então eu fecho ali o fatorial, tá bom? Professor, por que eu faço isso? Porque o fatorial eu posso dividir por fatorial, tá bom? 14 fatorial dividido por 14 fatorial dá o próprio 1. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1, tá certo? 14 fatorial dividido por 14 fatorial vai dar 1, ou seja, eles vão se anular. Porque o 1 na multiplicação ele não tem... ele é neutro, né? Tanto na multiplicação quanto na divisão, tá bom? Aí, então é como se ele sumisse esse 14 fatorial, ficando somente o 16 vezes 15. 16 vezes 15, 240. Ok? E quando for ao contrário, professor, o de baixo for maior do que o de cima, a mesma coisa, tu desenvolve o maior. Eu tenho 9 fatorial dividido por 10 fatorial. Eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 9 fatorial. 10 fatorial é quanto? É 10 vezes 9. Opa, já chegou. Então eu fecho ali com o fatorial de novo. Eu vou anular, 9 dividido por 9 vai dar 1. Lembrando, quando o de baixo for maior, a parte de cima fica igual a 1 quando eu for fazer esse corte. Tá bom? Ficando 1 sobre quem? Sobrou somente o 10 embaixo. 1 sobre 10 eu posso deixar assim em forma de fração, ou eu posso transformar em decimal, que é a mesma coisa que 0,1.
tá bom? Muito simples também a divisão, pessoal. Mais alguns que é a própria equação. Mas alguns problemas matemáticos podem envolver números fatoriais, que é a famosa equação. Para solucionar equações também é preciso resolver os fatoriais. A dica que eu dou é o seguinte: a minha variável está com fatorial. Então eu vou ter que desenvolver o outro membro para que ele fique com fatorial também. A minha variável não está com fatorial. Então eu vou ter que desenvolver o outro lado para que ele também não fique com fatorial, tá bom? O que vai definir para onde eu começar é a minha variável. Se ela tiver sem fatorial, o outro lado eu vou ter que anular aquele fatorial. Se ela tiver com fatorial, eu vou ter que transformar o outro lado em fatorial, tá bom? No exemplo A, eu tenho 2x menos 3, entre parênteses, né? Isso tudo está fatorial. Como a minha variável está com fatorial, eu vou ter que desenvolver o outro lado, eu vou ter que tornar aquele 120 fatorial, tá bom? Como é que eu faço isso? Fazendo aquela... tem até as regrazinhas que dá para fazer isso aí também. Que nós vimos também no começo que 120 é a mesma coisa que 5 fatorial, tá bom? Nós vimos que é possível isso. Se 120 é a mesma coisa que 5 fatorial, eu converto. No lugar do 120, eu coloco 5 fatorial. Beleza, professor, ficou fatorial no primeiro membro e no segundo membro. E agora? E agora tu vai poder anular esse símbolozinho de exclamação dos dois lados, ficando somente os números, ficando 2x menos 3 no primeiro membro, igual a 5. O fatorial sumiu. Bom, eu posso sim fazer isso. Como eu fiz dos dois lados, isso torna isso mantém aquela igualdade daquela equação. Tá bom? Ficando assim, 2x menos 3 igual a 5, desenvolvo a equação que termina com x igual a 4. Tá bom? O outro lado ali, ó, a minha variável ela não está fatorial, x menos 10, no primeiro membro não está fatorial, só que o outro lado está. Como o outro lado está, a gente vai ter que desenvolver aquele fatorial, ficando x menos 10 igual 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é igual a 24, ficando assim, x menos 10 igual a 24. E desenvolvo essa equação, passo 10 lá para o outro lado, estava subtraindo, vai somando, ficando assim, x igual a 34, tá bom? O que vai definir é a minha variável. Se a minha variável tiver com fatorial, eu vou ter que transformar o outro lado em fatorial. Se a minha variável tiver sem fatorial, eu vou ter que ir lá do outro lado e desenvolver aquele fatorial que está lá, tá bom? É um pouco complexo, mas é fácil depois que se entende. E por último, pessoal, fatorial pode aparecer também com letras, expressões algébricas, tá bom? Mas o processo de simplificação é o mesmo. É como se fosse uma divisão normal. Basta escrever reduzindo até o formato em que é possível cortar para simplificar. Um exemplo que eu trouxe, n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Professor, como é que eu faço isso? Eu vou desenvolver o de cima até chegar no de baixo. Mas como é que eu faço isso? É muito simples. O termo geral, entre aspas, do fatorial. N fatorial, qual seria o próximo? N vezes n menos 1, que seria o antecessor, vezes n menos 2, e por aí vai, tá certo? Você vai perceber que eu parei em n menos 2, por quê? Porque embaixo também está n menos 2, então eu fechei o fatorial ali. Como tem o mesmo fatorial em cima, está embaixo, eu posso anular, ficando somente n vezes n menos 1. Faço a distributiva, que eu fiz com setinhas vermelhas, n vezes n é n ao quadrado, e n menos 1, n menos 1. Bem simples e bem fácil de se fazer, tá bom? O 1 ficou ficando assim, menos n, perdão, pessoal. N vezes menos 1 fica menos n. Foi eu que errei o finalzinho. Mas é bem simples, tá bom? Faz a fatoração até chegar a um ponto que você pode cortar. Depois que cortar, tu faz a multiplicação de quem sobrou, tá bom? A distributiva. Bem simples e bem fácil. Pessoal, no mais é isso, tá bom? O que importa nessa aula é que vocês tenham entendido basicamente como é que funciona o fatorial, tá bom? Não necessariamente precisa dominar todas essas técnicas, principalmente essa da equação e essas com letras também, algébrica, tá bom? O principal é a soma, subtração e divisão e multiplicação, tá bom? Porque lá no arranjo, na permutação nem sempre não, permutação é o fatorial puro, mas lá na combinação e no arranjo vocês vão ter que fazer divisões ou somas envolvendo fatorial, tá certo? Mas isso é bem simples, tá bom? Vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou trazer, já tem fórmulas pré-montadas só para você encaixar os dados naquela fórmula, viu? Mas isso é assunto para a próxima aula, tá certo? Então era isso a nossa aula de hoje, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.